Emagrecimento não é falta de força de vontade. E nesse vídeo você vai entender o porquê disso. Muito prazer, eu sou o Dr. Samuel Henrique, médico, atuo na medicina esportiva e trato principalmente de pacientes que desejam mudar o seu estilo de vida, buscar uma performance, uma maior qualidade de vida. E nisso a gente percebe que todo mundo sai ganhando. A família, o paciente, o médico. Então, esse é o meu propósito: ensinar sobre saúde, sobre performance e sobre longevidade para as pessoas. Então, vamos lá. Por que que emagrecimento não é falta de força de vontade? Você muito provavelmente já tentou emagrecer várias vezes, tentou diversas vezes e sofre daquele famoso efeito sanfona. Você começa motivado e depois tudo desanda. Mas o que que será que acontece? Será que é você mesmo que não tem disciplina, você que não tem uma mente forte, é um corpo antifrágil? Será mesmo que é isso? Ou é o seu corpo tentando lutar contra você? Nesse vídeo eu vou te explicar isso. E o primeiro passo que eu quero te falar é quebrar essa crença de que a obesidade é só querer, o emagrecimento é só você tentar, é só ter força de vontade, disciplina, garra, fé, motivação que você vai conseguir. Não é assim, não é isso que a gente vê. O corpo, ele não obedece somente. A biologia, ela vence tudo ao longo prazo. A biologia, então, é a nossa base. Então, nesse vídeo, vamos entender um pouco mais sobre a biologia, o que acontece, para você entender que emagrecimento não é só falta de força de vontade. Qual que é a narrativa que acontece atualmente? É que é só ter disciplina, a culpa está no indivíduo, está na pessoa que é preguiçosa, que sempre teve esses mesmos hábitos. Lógico, os hábitos importam, o ambiente importa, e isso é um ponto muito importante que a gente vai estar entendendo. Mas a partir do momento que a doença, a obesidade se instaurou, não é mais só querer. Existe todo um complexo que a gente atua junto. E isso gera uma frustração, gera desistência. Então a pessoa vai lá, inicia atividade física, inicia dieta, toda motivada. O que é motivação? É um motivo para ação. Então ela tem um motivo para ação muito forte. Mas ela não consegue ter a disciplina, a constância. E ela quebra essa expectativa, isso gera uma frustração. Ela até perde peso, mas depois reganha. E o que acontece muitas vezes ainda na perda de peso? A pessoa perde músculo nesse processo. E o músculo que perdeu, ele é preenchido por gordura. Então a pessoa, além de emagrecer, ela volta mais gorda. Então é aquele efeito sanfona que todo mundo fala, tá? Então, o que que realmente acontece? O que que realmente acontece nesse corpo que está obeso, que está sempre lutando contra a sua mente, que está sempre te impedindo de você alcançar os seus objetivos? O corpo, ele busca sempre economizar energia. A gente vem de uma sociedade onde a gente não tinha esse vastos alimentos, essa variedade de alimentos, de nutrientes disponíveis para a gente. Ainda mais alimentos dessa forma, de ultraprocessados, industrializados e etc. Aquele papo que você já sabe. A gente precisava caçar, a gente precisava plantar para comer. O que que acontecia? A gente ficava muito tempo sem comer, longos períodos sem comer. E o corpo entendia o quê? Eu preciso gastar energia, porque eu não sei quando eu vou comer de novo. Então minha tendência é armazenar gordura para quando eu ficar longo período sem comer, eu ter energia e sobreviver. Pois é, o seu corpo ainda vive lá atrás. E isso é um dos grandes problemas. O seu corpo está sempre buscando essa economia de energia. Então o emagrecimento ele vem como uma ameaça metabólica, uma ameaça biológica. O corpo entende, epa, a pessoa tá passando fome, tá em restrição calórica, tá passando por alguma necessidade, deixa eu guardar energia aqui. Então o corpo impede que você tenha um, um ganho mais prolongado de peso. Isso é um primeiro ponto. Quais são o segundo ponto? São os hormônios da fome. Então, num indivíduo que tem obesidade, a gente percebe que a grelina aumenta. A grelina é o hormônio que sinaliza fome para o nosso cérebro. Ele sinaliza ali, ó, o estômago que está vazio, vamos comer mais. Então é isso que acontece. A leptina diminui. E o que que a leptina é? É o hormônio que é produzido principalmente no tecido adiposo, pelas células de gordura, e ela sinaliza saciedade. Só que o que acontece no indivíduo que está obeso? Ele tem resistência insulínica, resistência à leptina. Resistência à leptina, resistência insulínica também, mas é resistência leptínica que eu estou falando. Resistência à leptina
é produzido ali pelas células adiposas, então o que acontece? A pessoa vai tendo mais fome, menos saciedade, mais fome, menos saciedade, grelina aumenta, leptina diminui, mais fome, menos saciedade. Então, esse é o segundo ponto. Os hormônios da fome estão todos desregulados pelo processo da obesidade. E o ponto 3 que acontece é a adaptação metabólica. O corpo gasta menos energia. Com isso, o metabolismo desacelera. E geralmente o indivíduo obeso, ainda assim, ele, por ter esse mecanismo, ele às vezes tem uma sarcopenia associada também. E o que acontece? O músculo, ele é um. Por que falam que a musculação gasta muito mais energia do que um cardio, por exemplo? Você já deve ter escutado isso. Porque o músculo ele sinaliza gasto calórico, mesmo quando a gente está no repouso depois da musculação. Então isso é bom. Agora, quando uma pessoa tem uma inatividade, isso consequentemente diminui o metabolismo. Diminui o metabolismo desacelerando, a gente tem um corpo que gasta menos energia. Então esse é o ciclo básico. A pessoa começa a dieta, emagrece rápido, o corpo reage, a fome aumenta, a pessoa volta ao peso. Então isso é um ciclo, efeito sanfona. Então a gente vai entendendo que emagrecer não é só força de vontade, é o seu corpo tentando sobreviver. Então, o que acontece? O emagrecimento ele precisa trazer uma estratégia, não sofrimento. Isso é a nossa visão, é isso que eu trago para os meus pacientes no dia a dia na clínica. Ou seja, a gente alinha o corpo, a gente alinha comportamento, a gente alinha saúde metabólica. Então, a obesidade, o que é a obesidade? A obesidade é uma doença crônica multifatorial de caráter crônico e progressivo. Então, a gente sabe que tem vários fatores que causam obesidade, tá? O ambiente, a genética, a alimentação, o metabolismo. Então, são diversos fatores que vão contribuir no padrão alimentar da pessoa e a gente atua em cada um desses para buscando a estratégia personalizada para cada pessoa para ela ter um resultado melhor lá na frente. Então é isso que acontece, tá? E nesse vídeo a gente deu de entender ali um pouco que emagrecimento não é só força de vontade, existe um metabolismo, existe um corpo lutando contra esse processo. O que funciona de verdade, então? É isso, a base de tudo: mente, metabolismo e inflamação. E a gente trata isso com alimentação, com o controle do ambiente, com ensinar consistência, ensinar disciplina e medicações, se necessárias, reposição de vitamina, reposição de nutrientes, de minerais, medicações que ajudam nesse controle da fome, da saciedade, medicações que atuam na resistência insulínica. Então tudo isso vai entrando ali como cofatores juntos no tratamento da obesidade. E entender isso muda o jogo. E aqui no final desse vídeo eu te faço um convite para acompanhar essa série sobre os fundamentos do emagrecimento. Esse é o segundo episódio do canal. Se esse vídeo fez sentido, eu peço que, por favor, você deixe um like, porque isso o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega isso para mais pessoas. Foi um prazer te ajudar. Obrigado por me acompanhar nessa jornada de saúde e performance.